O Inter se prepara para a quarta partida consecutiva com vitória. Será que rola agora contra o Avaí no domingo no Beira-Rio? Fica comigo depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Bom sábado para todo mundo. Estamos aqui para atualizar algumas informações do Internacional, que joga pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, agora neste domingo, a partir das 19 horas no Beira-Rio, contra o Avaí. Avaí que pode ter o William Potker, Avaí que pode ter, de repente, aí o Matheus Galdesani, né? Grande Matheus Galdesani, passagem relâmpago pelo Beira-Rio, nem jogou, né? Aquelas pataquadas que a gente estava acostumado aqui das nossas direções de futebol, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos falar algumas questões aí sobre o Internacional que está definindo o seu time basicamente para enfrentar esse Avaí. O Internacional que deve manter basicamente a estrutura de time que venceu o Independiente Medellín na Colômbia pela Copa Sul-Americana. O Rodrigo Dourado e o Gabriel têm grandes chances de serem mantidos no meio-campo ali, principalmente na volância, né? Abrindo aquele meio-campo, para depois, então, os meias, o tripé e tudo mais. O Mano, ele tem feito basicamente aquele 4-1-4-1, ele sai quase sempre, né, com 4-2-3-1, mas também tem o 4-1-4-1, ele faz um tripézinho. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas primeiro eu quero te dizer o seguinte: Life Consórcios. A Life Consórcios, ela te ajuda com investimentos, ela te ajuda com, de repente tu tá precisando, vamos comprar uma cota aí para pegar e ganhar daqui a pouco um apartamentinho aí de barbada, menos de 300 pila por mês, a primeira parcela, 50% de desconto, se tu disser que tu viu aqui ouviu falar da Life aqui no meu canal, tá? E também eu vou te dar mais uma barbada, tá? Tu fala com o Jonathan e pede para ele livre, eu não quero pagar a adesão da minha cota. O Ernest que disse. Pode falar com ele ali, tá aqui embaixo na descrição. WhatsApp, link para tu fazer também a simulação na tua cota. Enfim, vai lá, Life Consórcio. Interessante a gente destacar algumas coisas, né, também que ocorreram nos bastidores aí do Internacional nesses últimos dias. O D'Alessandro, por exemplo, o D'Alessandro deu uma entrevista, concedeu uma entrevista para o Sala de Redação e para vários veículos ali do Grupo RBS, né, para o jornal, também falou com o Guerrinha e tal. Óbvio que repercute, né? O que o D'Alessandro fala repercute, onde ele está repercute muito. Então, assim, tem algumas coisas interessantes que a gente tem que destacar, né? Ele diz, por exemplo, que ele está muito propenso, pelo menos ele dá a entender, né? Ele está muito propenso a ir para o lado executivo, o lado de gestão, né? Não o lado de treinador. Ele até brincou que na primeira vez que ele fosse, o primeiro treino dele, ele já ia ser muito criticado, né? Porque é difícil, muito mais difícil ser treinador do que gestor. O treinador, eu até anotei aqui algumas palavras dele. O treinador, ele tem que estar em cima do grupo, ele tem que dar bem os treinamentos, ele tem que saber do adversário, administrar vestiário. Isso ele sabe bem, né? Administrar vestiário. Foi um líder durante todo o tempo que ele teve aqui no Inter, né, todo o Beira-Rio. Então ele também sabe essa questão de como tem que a importância e a necessidade de administrar sim um vestiário, né? E olha que loucura. Ele disse que ele já recebeu, tu vê, faz o quê? Menos de 20 dias que ele parou, tá? E ele já recebeu convites de televisões, tanto aqui no Brasil quanto da Argentina, para ser comentarista de futebol. Imagina o D'Alessandro comentando jogos, né? O D'Alessandro que mostra um poder cognitivo muito grande quando a gente fala assim de tática e de posicionamento dentro de campo, né? O D'Alessandro, bom lembrar, tem cursos de executivo e curso também de treinador da AFA, né, que é a Associação de Futebol Argentina. Poderia tranquilamente já começar na carreira tanto de executivo quanto na carreira de treinador, mas ele, e isso é importante, cara, uma pessoa com a representatividade dele dizer o seguinte: eu preciso estudar mais. Sabe? Hoje, principalmente nesse momento que a gente às vezes vive dentro do futebol, né, que as pessoas não precisam estudar ou não precisam conhecer o que fazem para fazê-lo, né? Então, eu acho que é importante a gente pegar e destacar isso aí que o D'Alessandro falou, tá? O Bruno Mendes também, a gente tem novidades sobre o Bruno Mendes, pelo seguinte: porque o Bruno Mendes tem o contrato com o Inter até o meio do ano, tá rolando esse papo de que o Inter teria um acordo com o Corinthians e tudo mais, para ele não jogar os 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro e aí sim poder voltar pro Corinthians e jogar lá com a
camisa do Timão. Olha só, o Alessandro Barcelos, o presidente Alessandro Barcelos, ele concedeu uma entrevista coletiva, uma entrevista coletiva não, né? Uma entrevista exclusiva, tá, pro Voz do Gigante. Vai estar aqui, ó, vou botar aqui em cima, tá, pra vocês, depois tu recupera, vai lá e volta e vê o que os guris falaram com ele. Ontem eu tava de folga, né? Era sexta-feira de noite, eu tava de folga, então não é todo dia, né, que a gente pode bem dar uma descansadinha. O cara precisa, tá? Então vamos lá. O presidente ele falou o seguinte, o Bruno Mendes ele tem um acordo com o Bruno Mendes, né? A frase do presidente Alessandro Barcelos é a seguinte, ó, não queremos prejudicar o jogador, ou seja, o negócio não está com o Corinthians. O Inter não tem um acordo com o Corinthians, o Inter tem um acordo com o Bruno Mendes, porque imagina, se não puder jogar agora pelo Campeonato Brasileiro, depois se ele não ficar no Inter, tá? Ele vai fazer o quê? Vai jogar só nas competições que não são regidas pela CBF, que o Corinthians esteja, vai jogar praticamente nada, né? Então o Inter tem este acordo com o Bruno Mendes, né? Para não prejudicar o jogador. O Alessandro Barcelos disse o seguinte, ó, o William Thomas, o executivo do Inter, que está tratando dessa possibilidade do Mendes ficar no Beira-Rio, tá? O Inter ele teria que comprar isso pelo contrato do empréstimo agora que acaba no meio do ano. O Inter teria que comprar o Bruno Mendes junto ao Corinthians, tá? Só que a gente já falou várias vezes aqui, inúmeras vezes aqui, que o valor é alto demais. Não vai rolar isso. O Inter não vai comprar o Bruno Mendes no molde do contrato, ok? Ok. Só que o Alessandro Barcelos ele disse que o Inter está negociando com o Corinthians talvez uma ampliação do empréstimo ou talvez uma composição de manutenção do Bruno aqui, tá? Para uma venda futura, ou daqui a pouco até pagar um valor para o Bruno Mendes, um valor menor do que os quatro. É que isso a gente já vai chegar lá, tá? No valor, tá? Mas assim, ou pagar um valor menor pelo Bruno, e aí o Bruno, então, daqui a pouco, quando for vendido lá na frente, fica também uma porcentagem para o Corinthians. O que é o valor, tá? A gente aqui sabe que são 6 milhões de dólares, tá? Por informação que vem de São Paulo, tá? Não só das pessoas ali da direção do Corinthians, mas também dos nossos colegas jornalistas de lá. Aqui no Inter se fala entre 4 e 5 milhões de dólares. E lá falam 6. Então assim, vamos ficar na média, entre 4 e 6 milhões de dólares o Inter teria que pagar para manter o Bruno Mendes aqui, 50% do Bruno Mendes. E isso é muito caro, isso que é considerado caro. É um zagueiro bom, um zagueiro interessante para se manter e para apostar, que vamos dizer que hoje já não é mais tão aposta, é quase uma consolidação, né? Porque o Bruno Mendes hoje era titular incontestável, por exemplo, do lado do Moledo. Seria uma ótima dupla de zaga ao lado do Moledo. E lembrando, né? O Inter tem o Bruno Mendes no meio do ano que sai, teoricamente, e também o Vitão. O Vitão precisa ver o que vai ser feito a partir agora do meio do ano por causa da questão da guerra na Rússia e na Ucrânia. É bem provável que vai estender até o dezembro, tá? É bem provável que isso aconteça. Mas mesmo assim, seriam 2 zagueiros a menos que o Inter teria que pegar e dar uma olhada. Vamos falar do time? Ó, o Mano deve apostar no meio-campo com Dourado e Gabriel. Repetindo muito aquele meio-campo que tivemos agora na Colômbia contra o Independiente Medellín. Vitória de 1-0, beleza? Só que aí tem assim, ó, o Tyson ainda está em observação. A tendência é que talvez esteja só no banco, não seja titular ainda. Ele não está 100% da questão muscular lá que tirou ele já de uma boa sequência aqui do Inter, tá? Também tem o Moisés e o Pedro Henrique, que podem daqui a pouco também ser relacionados. Pedro Henrique muito mais chance do que o Moisés, tá? Moisés, óbvio, lateral esquerdo a gente tem o René. Tá tudo tranquilo, provavelmente o Moisés vai ser o primeiro reserva depois do René. Ou vão fazer aquele bom e velho rodízio, como o Mano mesmo explicou, né? Ele não usou bem a palavra rodízio, ele usou a palavra rotatividade, né? Mas, em grosso modo mesmo, é questão do rodízio, tá? 2 rapidinhas aqui com a gente, tá? 22 mil torcedores neste momento já tem acesso garantido para o jogo de domingo que agora mais ou menos 30, o Inter agora aumentou um pouquinho, tá? O Inter tá entre expectativa de 30 a 35 mil pessoas para domingo contra o Avaí, 19 horas do Beira-Rio. Por quê? O Inter liberou todos os associados, inclusive os que pagavam o ingresso, 50% lá, eles estão de graça, tá? Não pagam, é só fazer o check-in e estão dentro do Beira-Rio, beleza? E a última é a seguinte, Yuri Alberto pode ser campeão na Rússia.
campeão russo. Por quê? Porque o Dinamo perdeu pro Ural agora, no último final de semana, e o Zenit ele precisa de apenas uma vitória contra o Lokomotiv, tá? Para então se sagrar campeão russo. Seria a quarta taça do Zenit em sequência, e o Yuri Alberto chegando lá na Rússia já e sendo campeão, erguendo uma taça, beleza? Ficar de olho no guri, que o guri é nosso xodó aqui, colorado de coração, né? Não é o nosso colorado da base mesmo, desde 12, 13, 14 anos, mas virou colorado de coração aqui, tá no imaginário, né? Vamos um dia que ele vai voltar e tudo mais do Colorado, beleza? Gente, muito obrigado. Chegou aqui, até aqui, então tu sabe o que tu tem que fazer. Tu vai dar um like, tu vai te inscrever, tu vai ativar a notificação para toda vez que eu botar um vídeo novo aqui no canal, tu receberes a notificação no teu celular, beleza? A gente vai se falando. Tchau!